Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo aí da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, no qual eu vou fazer uma breve revisão sobre o conjunto dos números inteiros, né? Esse conjunto é composto pelos números naturais. Aqui a gente vai convencionar que o zero é um número natural, mas ele se distingue dos naturais, né? Ele contém outros elementos que são os números negativos. Então, uma vantagem desse conjunto é que ele representa a noção de perda, né, por meio dos números negativos. Dentro desse conjunto aqui nós temos, né, ainda as operações de soma ou adição e produto ou multiplicação, e elas atendem as mesmas propriedades que atendiam lá no caso do conjunto dos números naturais, né? Soma e produto são operações comutativas, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado, tanto para a soma como para o produto. E elas atendem também à propriedade da distributividade, ou seja, é uma propriedade que relaciona essas duas operações da seguinte maneira: se eu faço o produto do número A pela soma dos números B e C, isso equivale, né, ao produto de A por B mais o produto de A por C. Essa propriedade é horrendamente chamada de regra do chuveirinho, né? Mas a gente vai chamar aqui pelo nome correto: distributividade, tá? Uma coisa que nós convencionamos aqui no conjunto dos números inteiros é que se a gente multiplica o número menos 1 por qualquer número inteiro A, o resultado é o número inteiro menos A. Esse número inteiro aqui, ele é chamado o inverso aditivo de A. Ou seja, ele é o único inteiro que satisfaz essa propriedade: A mais B igual a zero. Esse B é precisamente o inverso aditivo de A, tá? Em particular, a gente conclui que menos 1 vezes menos 1 vai ser um número aqui, né? Isso aqui ficou muito feio. Vai ser um número que é o inverso aditivo de menos 1, ou seja, é o número que somado com menos 1 resulta em zero. Isto é, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E é essa expressão que nos retorna aquela regrinha do sinal para multiplicação, né? Quando você faz o produto de um número negativo por um outro número negativo, por exemplo, menos 3 vezes menos 2, o resultado tem que ser um número positivo. Por quê? Né? Menos 3 é o mesmo que menos 1 vezes 3, menos 2 é o mesmo que menos 1 vezes 2. Por conta da comutatividade, a gente pode permutar isso aqui. Aqui eu também estou aplicando uma regrinha chamada associatividade, né? Eu acabei esquecendo de comentar, mas, por exemplo, a associatividade do produto diz que se eu fizer o produto de A por o resultado de B vezes C, isso é o mesmo que o produto de A vezes B vezes C. Então eu posso escolher ali, eu tenho a liberdade para escolher por onde começar a efetuar o produto, né? Voltando para cá, menos 1 vezes 3 vezes menos 1 vezes 2, eu posso reordenar como menos 1 vezes menos 1 vezes 3 vezes 2, e como eu tenho a liberdade de escolher qualquer par aqui para começar a operação de produto, eu vou escolher esse. E nós sabemos que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Isso se torna 1 vezes 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, menos vezes menos dá mais, e aí nós efetuamos 3 vezes 2 e o resultado é 6, tá? Então temos aí essa breve revisão do conjunto dos números inteiros, a definição e, bem por cima, algumas propriedades das operações de soma e produto, né? Um outro conceito muito importante relacionado ao conjunto dos números inteiros é o de divisibilidade. Se nós temos aqui que A e B são números inteiros, lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de pertence, né? Então A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros.
e eu vou estipular que o b é diferente de zero, tá? Nós dizemos que b divide a, essa barrinha vertical aqui significa isso, b divide a, se e somente se, esse símbolo é o símbolo de equivalência, ou seja, b dividir a é equivalente a existir, esse é o símbolo de existir, um número c pertencente aos inteiros, de modo que eu possa escrever o a como b vezes c. Ou seja, é o mesmo que dizer que a é um múltiplo inteiro de b, né? Por exemplo, 2 divide o 6, pois 6 é igual a 2 vezes um outro número inteiro, que é o 3. Mas 2 não divide o 7, esse é o símbolo de não divide, tá? Porque se eu escrevo 7 igual a 2 vezes um outro número c, nós sabemos que esse número c aqui vai ser o resultado de 7 dividido por 2, que não é um número inteiro. Como nós veremos mais à frente, isso é um número racional não inteiro, tá? E nós denotamos o d de a, o conjunto dos divisores positivos do número a. Por exemplo, d de 4 é o conjunto dos números positivos que dividem o 4. Para qualquer número n, os números 1 e o próprio n, se n for positivo, são divisores de n. Então aqui eu sei que o 1 divide o 4 e o 4 também divide o 4. Só que também sabemos que o 2 divide o 4. Então esses são os divisores positivos de 4. Se eu pego os divisores positivos de 10, eu tenho 1, 2, 5 e 10. Lembrando que para cada divisor, por exemplo, 1 é divisor, pois 10 é igual a 1 vezes 10. Então eu encontro o outro divisor. 2 é divisor, pois 10 é 2 vezes 5. E eu encontro o outro divisor. Então eu posso ir buscando os divisores aos pares. É claro que às vezes acontece o que aconteceu aqui com 4, né? 4 é igual a 2 vezes 2, então eu só encontro um divisor ao colocar o 2 como o primeiro fator da divisão. E mais exemplos. Os divisores positivos de 5. Nesse caso, nós só temos o 1 e o próprio 5. Números que só têm 2 divisores positivos, como é o caso de 5, são chamados de primos, tá? Exemplos de primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19... E aí nós temos uma infinidade de números primos. Um resultado muito importante relacionado aos primos, né, que na verdade é o motivo de números primos ser tão importantes, é o teorema fundamental da aritmética. Aritmética. O que esse teorema diz? Eu vou simplesmente apelidá-lo de TFA, né? Teorema fundamental da aritmética. Esse teorema diz que todo número inteiro, diferente de 1, menos 1 e 0, se escreve como produto de números primos vezes uma unidade, que pode ser 1 ou menos 1. E essa escrita ela é única se você não considerar a ordem dos fatores. Por exemplo, o 6 se escreve como o primo 2 vezes o primo 3. Essa escrita é única a não ser que você considere isso aqui como sendo uma escrita distinta, 3 vezes 2, né? Então, a não ser a ordem dos fatores, os primos que aparecem na fatoração e quantas vezes cada primo aparece, né? Isso determina de maneira única a fatoração de um número inteiro qualquer. Então, por exemplo, se eu quiser fatorar outros números inteiros como produto de primos, o 12 é 4 vezes 3, que é 2 vezes 2 vezes 3, que a gente normalmente representa como potências de primos, né? 2 ao quadrado vezes 3. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é simplesmente 2 à quarta.
o 24. Note que 24 é 12 vezes 2, né? Nós já fatoramos o 12, então é 2 vezes 12, que é 2 ao quadrado vezes 3, que é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3. O 30, que é 2 vezes 15, 2 vezes 3 vezes 5. E assim por diante, né? Todo número inteiro, diferente de mais ou menos 1 e 0, se escreve de modo único como produto de primos. E para finalizar essa revisão, né, de números inteiros, nós falamos aqui do conceito de máximo divisor comum. Se nós temos aqui A e B números inteiros, o máximo divisor comum de A e B, que é denotado por MDC de A e B, é o maior dos divisores comuns de A e B. O que é um divisor comum de A e B? C é um divisor comum de A e B. A e B. Se e somente se C divide o A e C divide o B. Por exemplo, se eu quero buscar o máximo divisor comum, deixa eu passar para cá. Se eu quero buscar aqui o máximo divisor comum entre 12 e 20, eu primeiro olho para os divisores de 12, os divisores positivos, tá? Que nós sabemos que são 1. Se eu encontrei o 1, eu tenho o 12. 2, se eu encontrei o 2, eu tenho o 6. 3, se eu encontrei o 3, eu tenho o 4. E esses são os divisores positivos de 12, né? Os divisores positivos de 20 são 1, 20, 2, 10, 4, 5 e só, né? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Salvo engano. Acredito que esteja certo. Então note que nós temos aqui alguns divisores comuns, né? Por exemplo, 1 é divisor comum, o 2 é divisor comum e o 4 é divisor comum. Sendo assim, o maior deles é o 4. 4 é o MDC entre 12 e 20, tá? Ah, professor, mas por que sempre existirá um MDC? Bem, primeiramente, divisor comum sempre existe. Por quê? O 1 sempre divide qualquer número. Então, pelo menos um divisor comum sempre existirá. E não pode acontecer de não existir o maior deles, né? Porque os divisores de um número n são, no máximo, n, se n é positivo, né? Então, eu tenho ali uma cota superior para o conjunto dos divisores, consequentemente, uma cota superior para o conjunto dos divisores comuns, tá? Com isso, eu finalizo aqui essa revisão sobre o conjunto dos números inteiros. Tenham todos bons estudos, um abraço e até mais.